Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Dessa vez trazendo a revisão desse polêmico, desse impressionante capítulo 818, né? Tô até aqui de gala, né, com minha cartolinha, né, para apresentar esse capítulo que foi um divisor de águas. Eu ouso dizer que, ouso assim, né? Não é um capítulo com uma tão impactante, tão importante para a obra desde o 800, que seria o capítulo onde o Luffy consegue sua pequena grande frota, né? Eu acho que desde então esse é o capítulo mais importante. É a primeira pista concreta que temos do One Piece, quer dizer que cada vez mais nos aproximamos no final dessa obra. Mas vamos por partes, né? Como sempre, eu vou fazer as minhas pontuações aqui e vou ler os comentários que vocês, inscritos que estão no grupo Teorizando com Tsuki, deixaram na postagem da pauta. Se você quer participar dos vídeos também, lembre-se, entre nesse grupo e sempre quando eu vou começar o capítulo, um dia antes, algumas horas antes, eu coloco uma imagem e falo assim, ó, deixa seus comentários aqui e depois eu acrescento a minha pauta. Bacana, pessoas? Então, vamos começar logo esta revisão, né? Começamos mais ou menos onde paramos no capítulo anterior, com os samurais muito tristes com o que aconteceu com o Ano. Não é para menos, né? Porque indiretamente foi por causa deles que toda essa destruição aconteceu. Mas, né, eles pedem, né, a Izou pede perdão e espera que algum dia eles possam recompensar o Mink por tudo o que aconteceu, os Minks. Então, o Nekomamushi chama, né, o pessoal tá lá fora, para falar a tradução do Poneglyph. E aí que começa a explosão de cabeças a tudo quanto é lado. Porque o Poneglyph, meus queridos, ele não diz como funciona as armas ancestrais. Ele não diz mais uma carta do Joy Boy. Eu achei que seria isso, eu nem comentei no vídeo passado, mas a minha ideia era mais ou menos essa, que fosse mais algum recado do Joy Boy. Mas não, nada disso. O que os Poneglyphs fazem? Eles são uma espécie de mapa. Eles são uma espécie de mapa e o Inuarashi revela que esse mapa vai para nada mais, nada menos do que Laftel. Ou seja, a ilha final dessa história. O tesouro One Piece que esperamos desde o começo desse mangá. Já em 19 anos da história desse mangá, essa é a primeira pista concreta que é dada pelo Oda. Porque a outra que a gente tinha é basicamente, olha, se você chegar até o final da grande linha, pode ser que tenha uma ilha lá e pode ser que o One Piece está ali. Porque, gente, o que o Gold Roger disse antes de morrer? Ah, minhas riquezas, meus tesouros, se vocês quiserem, vocês podem pegar. Eu deixei tudo naquele lugar. Naquele lugar. Mas o infeliz não disse, ó, o lugar se chama tal. Ele nunca disse qual que é o nome do lugar. Então existia a possibilidade, por mais que fosse pequena, de simplesmente não estar em Laftel. Eu tava tão animado com a gravação dessa revisão que eu esqueci de colocar o microfone. Peraí. Pronto. Agora sim. Enfim, não podia estar. No final eles chegavam lá Laftel e não tinha nada, né? Claro que teria alguma coisa, mas eu digo assim, não era 100% de certeza que estava lá e agora não. Agora nós temos a certeza e sabemos como chegar na bendita ilha. Sabemos, né? Porque nos é revelado que são 4 ao todo, 4 poneglyphs vermelhos. Vai começar a falar uma coisa que seria a estrada dos poneglyphs, né? E que se você juntar os 4 pontos, eles formariam no meio dele a localização da bendita ilha desgramenta que há 24 anos ninguém chega. E isso é uma coisa que explodiu o fandom de One Piece, né? Você pode ver vídeos de tudo quanto é idioma discutindo sobre isso no YouTube, porque explodiu. Temos um mapa para Laftel agora. Meu Deus. E uma coisa que me chamou bastante atenção é o fato de que esse negócio é dito assim, né? Você juntar os 4 pontos, a localização de Laftel virá emergir. Essa palavra emergir, ela é bem complexa, porque dá a entender, essa pelo menos foi a impressão que eu tive ao ler, dá a impressão que, tipo, ela vai surgir de algum lugar, assim, sabe? Vai emergir de algum lugar. Não é simplesmente você colocar os pontos lá e achar a localização dela.
É como se ela tivesse escondida e ela só vai aparecer quando você, tipo, passar por esses lugares. Você, tipo, você vai vencendo os castelos pra chegar no castelo do Bowser sem usar o caminho da estrela. É mais ou menos isso. Entendeu? Você tem que seguir o caminho certinho. E... maluco. É muita informação para um capítulo só. Mostra realmente quando One Piece tá se afunilando, tá chegando ao final, e é muito... E o mais engraçado é que o Lau, ele fica tipo assim, o LOL, nossa, Laftel, interessante. Meu, se existia alguma dúvida de que o LOL não queria ser o Rei dos Piratas, se existia alguma dúvida de que ele queria ser Rei dos Piratas, esse capítulo acabou com ela, né? Porque, francamente, nessa falta de expressão aí dele, só ficou preocupado quando disse assim, os outros poneglyphs estão com outros piratas. Ele falou, peraí, outros piratas? Mas depois eu entro nessa questão. Mas eu acho que depois dessa, se o Lau for minimamente inteligente, ele nunca vai desfazer a aliança com o Luffy. Até porque, olha só, a única forma de chegar na última ilha da Grand Line é além dos poneglyphs. E veja só, Luffy, na sua tripulação tem alguém que consegue fazer isso? Pô, cara, que interessante, né? Pô, ainda bem que a gente é aliado, né? Que bom. Mesmo que ele não queira o tesouro One Piece, eu acho que o objetivo do Lau hoje em dia é causar o maior caos possível, né? Então sim, é ficar do lado do Luffy, ele vai ficar whatever and ever e tudo mais. E eu ri muito do negócio do Luffy. Pô, então a gente tem que roubar todos eles, né? Tipo, foda-se, eu não quero cópias. Ele fica muito chateado, ele faz uma cara muito engraçada quando o Sop fala isso, né? Não, é só a gente fazer aquela cópia de peixe, que é você basicamente... Era uma técnica japonesa antiga, que você manchava de tinta, pelo que eu entendi, o objeto a ser copiado, no caso os peixes, e imprimia eles num papel, tipo, por impressão, assim, sabe? Tipo o papel carbono mesmo. Eu achei muito engraçado, né? E até o Nekomamushi fala, não, mas dá pra fazer cópia, né? Que tipo de idiota levaria um poneglyph gigante, essa pedra enorme por aí pelos cantos? E eu pensei na hora assim, tipo, o Jinbei, né? O Jinbei é idiota o suficiente pra fazer isso, né? Aquela pedra enorme coloca na cabeça lá do Adatsumi, né? Mas, enfim, esse negócio de cópia abriu muita vertente, porque assim, eu realmente acho que eles, não que os Mugiwaras vão roubar os poneglyphs, mas eles vão conseguir eles de alguma forma. O Luffy não vai estar interessado nessas cópias. Mas isso não significa que outras pessoas não consigam essas cópias. Aí você me pergunta, que outras pessoas, Tsuki? Muito bem, temos a tripulação do Barba Negra e também temos a tripulação do Kid, que a gente vê, né, tipo meio que um paralelo com o Luffy, e não sabemos exatamente de que lado ele vai ficar. Se ele vai acabar ficando do lado do Luffy, que nem o LOL, ou se ele vai ser um inimigo, né, um concorrente para o One Piece, porque o Kid sim sabemos que tem interesse, né, em se tornar o rei dos piratas. Então, tá tocando aqui minha tablet, então seria uma forma, né, de eles conseguirem juntar essas peças para conseguir achar a localização de Laftel. E a gente tem as últimas 3 grandes revelações do capítulo, que é a família Kozuki que criou os fucking poneglyphs. Eles simplesmente criaram, eles acharam lá um material indestrutível, pô. Vamos lá marcar a história dos nossos parceiros aí, né, nossos companheiros de aventura, vamos lá. E, pô, imprimiram a história do reino antigo nessas pedras e distribuíram pelo mundo. Ok. Só que esse conhecimento foi perdido. Ele foi perdido porque o Kaido é um babaca, é um idiota, um besta completo, né? O Kaido das 100 bestas porque ele é 100 vezes uma besta. Meu, como assim você mata o único cara que consegue fazer isso? Mas é um grande idiota. E eu fiquei muito triste com a morte do Oden, né? Oden, porque, mano, não só o Momonosuke ficou órfão, até porque a gente não escutou da mãe, geralmente só escutamos de um dos lados da história, né? Como também o fato de que ele era um companheiro do Roger, entendeu? É como se a gente não conhecesse o Rayleigh, entendeu? Um personagem que acompanhou as aventuras do Roger, que seguiu a mesma rota que ele, nós não iremos conhecer porque ele já faleceu. E isso é, tipo, muito chato, meu. Eu fiquei muito bolada com isso. Infelizmente, né? Muita gente achando que era eu esqueci o rapaz do machado lá da tripulação do Roger que tava visitando o Crocus naquela história de capas antiga, né? Quando mostrava o que tinha acontecido depois de 2 anos.
mas que é um cara que tá de costas com um chapéu chinês, assim, um cabelão enorme, mas aparentemente não era, né? Eu acho que Scorp Gabun, eu acho que é o nome desse terceiro tripulante do Roger, que vemos no flashback que ele usa machados, mas não, eu acho que era o próprio Oden que tava lá, e infelizmente ele morreu sendo usado para preparar Oden. Ok, né? Ele foi morto para se preparar Oden. É um trocadilho bem perverso, né? Mas, tem uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, é o fato de que tá bombando na internet essa informação, que é a questão dos 4 pontos convergirem num ponto central. E isso lembra o que, meus queridos? Isso lembra o símbolo do governo mundial, que são 4 pontos que convergem em um central. Isso aí também tá, tipo, você procura nos fóruns da vida, tá bombando essa informação. Será que tem alguma coisa a ver? Porque o Roger, bem, não deixa de ser o Oda também, escolheu colocar o tesouro dele no mesmo lugar onde existia uma civilização antiga, né, um reino cada vez mais forte. Aquela teoria de que Laftel era a sede, era o centro do reino antigo. Então, porque os poneglyphs apontam para lá, então só pode ser a sede do reino antigo ali. E por que a localização dessa pedra seria, desse reino de Laftel, seria o símbolo do governo mundial? Eu tenho uma teoria que os meus inscritos mais antigos devem lembrar da minha teoria de 21 folhas, que eu por enquanto só fiz um vídeo sobre ela. Muito bem, nessa minha teoria também tem um detalhe que só foi mais reforçado nesse capítulo, que é a ideia de que os Dis e os Tenryubitos eram um único grupo, que acabou se separando por causa de conflitos internos, mas para mim eles eram um único grupo, e posteriormente os que foram derrotados ganharam o nome de Di, digamos assim, foi tipo um título, né, uma coisa assim herdada, e o que se separou. Então todos seriam Dis, mas só alguns levariam esse nome como uma identificação, né? Digamos assim, uma promessa de que em algum momento eles vão conseguir voltar atrás com tudo o que aconteceu. Muita coisa para se discutir nesse capítulo, né? Mas eu já me exaltei demais aqui, agora eu vou passar para os comentários de vocês, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Depois talvez eu faça um vídeo de teoria para analisar melhor alguns pontos. Então vamos lá? Vocês comentaram muitas vezes, estão ficando savadinhos, hein, meus queridos? Primeiro comentário é do Tárcio Almeida, e ele diz: o Tesouro Nacional poderia ser no poneglyph vermelho? Não sei como se escreve. E será que as vozes... poneglyph é uma palavra muito louca de escrever. E será que as vozes das coisas são, na verdade, o clã Kozuki, família do Momo, e por isso ele consegue escutar também, não sendo necessariamente um Di? Sim, faz muito sentido, porque apesar de o Momo não ter aprendido a técnica de fazer os poneglyphs, a técnica de fazer e de escrever nos poneglyphs, ele talvez consiga sentir a alma que eles possuem, as vozes que eles emanam, porque é a família dele, né? Então ele tem uma identificação com as pedras, então ele não precisaria ser, digamos assim, ser um Di para conseguir escutar as vozes. E você perguntou se poderia ser o tesouro de Maria Joa. Sim, pode ser. Pode ser o tesouro de Maria Joa, pode ser o poneglyph que o Jinbei está carregando, mas eu duvido muito, porque a coloração é um pouco diferente, né? Você vê que esse poneglyph do último capítulo é um pouco mais escuro, né? E também seria muito fácil, né, o Jinbei ter encontrado ele. Pode ser isso, também pode ser que esteja com o Shanks, porque não? Pode ser bem clichê, né? Ele tá guardando isso pro Luffy desde que o conheceu, mas ele tava na tripulação do Roger, nada impede que o Roger tenha falado pra ele, ou ele tenha visto um dos poneglyphs e esteja guardando. Ou pode ser que esteja com Barba Negra, por que não, né? Quem sabe? Mas vamos continuar com as perguntas. Bom, se sua teoria estiver certa, Tsuki, foi um grande passo para a confirmação da mesma. Porque lembro do último review, você meio receosa, porque achava que só os Dis poderiam escutar as vozes dos poneglyphs. Realmente, né? Eu não sabia por que o Momonosuke conseguia. Mas os Kozuki da família real criaram as pedras, criando uma exceção. Os Dis e Momonosuke, que podem escutar as vozes. De fato. O que significa que
porque a família dele tá envolvida, ele conseguiria escutar. Mas a minha dúvida ainda não foi sanada, porque mais uma vez o Luffy tá distraído, o LOL também tá distraído. Eu quero que eles tenham uma interação direta com o Poneglyph pra ter certeza se eles conseguem ouvir alguma coisa também. O Oda ainda não deixou isso claro, eu ainda fico ansiosa esperando. Mas pelo menos foi explicado porque o Momonosuke, em teoria, consegue ouvir, né? Porque foi a própria família dele que começou a fazer todo este trabalho, né? Espero que caminhe para a confirmação a minha teoria. E você continua, né? Ah, e um outro comentário. É nítido que os Mugiwaras vão roubar os poneglyphs de Kaido e Big Mom, porque o bando não é discreto bastante para apenas tirar fotocópias deles. Não, não é nem um pouco, né? Os melhores em serem discretos, em furtividade, é o Sanji, que não está presente no momento, e a Big Mom e a Robin, né? Mas eles vão com a onda dos outros, então não vai dar certo. Como você acha que eles irão roubá-lo? Se fosse para dar um palpite, acho que os poderes da Opi Opi no Mi seriam bem úteis, já que o LOL pode alterar qualquer coisa de posição dentro de seu room. Sim, seriam mais inteligentes a se fazer, mas eu acho que eles simplesmente vão chegar quebrando tudo e vão conseguir pegar o Poneglyph, vão acabar recebendo de presente o Poneglyph depois do que tudo que acontecer. É bem a cara deles. Eu não acho que vão ir por os caminhos mais inteligentes. Vai ser da forma mais inesperada possível, assim, sabe? Podia só deixar a Robin lá, ela ler e tal, bacana, mas no mínimo eles vão querer levar com eles. O que não é realmente o mais inteligente se fazer, mas é o que o Luffy quer fazer, né? E o que o capitão quer fazer, a ordem do capitão é... Não tem jeito. Anderson Almeida diz: você acredita que o Poneglyph que o Jinbei traz seja um dos 4 Poneglyphs vermelhos? Se for, o que será o tesouro de Maria Joa? Realmente, né? Fica com essa dúvida aí. Pode ser que o tesouro de Maria Joa seja, digamos assim, a cópia desses 4 poneglyphs. Pode ser que ele seja já a localização, né? Já passada essas 4 localizações, seja a localização central de onde está Laftel, como fazer Laftel emergir. Mas eu acho que infelizmente não. Eu acho que o poneglyph que o Jinbei que o time está levando não é um vermelho, até porque a coloração dele é branca, né? E apenas esse do capítulo 817 e 18 que é meio cinza, meio escuro, que daria a se entender que é de outra cor, né? Então, infelizmente, acho que não. E eu acho que o Tesouro de Maria Joa, com essas últimas informações, pode vir a ser isso. Roger Aquino comenta: esse capítulo foi o começo do fim? Você também acha que foi um estagiário que desenhou o rosto da Robin no meio da página 10? Ficou um pouquinho estranho, não só ela com a cara do Lau, assim, meio torta, né? Vocês até estavam brincando no grupo com isso. Porque eles estavam meio afastados, meio pequenininho, então pode ser mãozinha de estagiário que fez isso. E, sim, é o começo do fim, sem dúvida. Não, infelizmente, dá aquela tristeza no coração, mas cada vez mais nos aproximamos do final dessa grande obra. Mas eu daria pelo menos uns 7 anos para a história ainda, né? Porque até desenvolver e tudo mais... Mas eu diria que 4 arcos. 4 arcos para a história acabar. Basicamente um para cada poneglyph, se é que você me entende. E Anderson Almeida comenta de novo: vocês estão fazendo comentário duplo, hein? Depois reclama que o review fica grande. Outra questão: Luffy sofreu para vencer o Doflamingo. O que ele pensa que pode fazer contra um Yonko? Só se vê o Luffy brincando e comendo e deixando inteiramente de lado. Por essa razão se fala muito em protagonismo em One Piece. Eu acho que um pouquinho de protagonismo é até normal, até natural, até porque ele é o personagem principal da história que a gente mais vê. Então é normal que às vezes a gente ache que ele não venceu por direito. Mas eu gosto de One Piece justamente porque eles não param a todo momento para ficar treinando, porque isso também enche o saco. Apenas o Zoro, né? Enquanto o Zoro é sempre mostrado treinando, sempre tentando se superar. O Sanji também. A gente não vê o Sanji treinando e o Sanji tá ali, pau a pau com o Zoro. Como é que faz? Eu acho que é mais de personalidade, necessariamente. Eles meio que treinam cada vez que eles entram numa ilha, né? As aventuras, as lutas. É tipo um treinamento pra eles também. É por isso que ninguém questiona suas vitórias. Será que ele vai ter mais algum treinamento específico para ficar mais forte e superar o que vem pela frente? Eu até acho que sim, que ele vai ter ainda um treinamento, porque eu acredito que ainda haja uma interação dele com o Dragon. Então seria um pouquinho clichê, mas que o próximo mestre dele, né, da mesma forma que o Rayleigh foi, seria o próprio pai dele. Eles ficariam um tempinho lá com os revolucionários, se recuperando de alguma surra que eles possam ter tomado. Então sim, eu acredito nisso. E terminamos com o Antônio Henrique. Depois desse capítulo me veio a ideia de que o Teach vai sequestrar a Robin para ler os poneglyphs para chegar ao One Piece. Sim, Antônio, é realmente muito possível, muito mesmo. E,
não tem o que fazer, né? Muitas investidas contra a Robin agora vão ter, da mesma forma que sempre tinha com a Nami, né? Em fillers, em filmes e etc. E o negócio é como ela disse, né? Eu confio nos meus companheiros e todo mundo lá lutando junto para que ela não fique desprotegida, não é mesmo? Porque ela vai ser um alvo bem cobiçado, mas eu acho que de alguma forma a informação de onde esteja Laftel vai cair em público, mesmo que se o Luffy falar isso, né? Soltar para todo mundo, para que tenha mais competição e seja tipo uma corrida para o One Piece. E não necessariamente eles tenham a vantagem para que só eles consigam chegar. Eu acho que o Luffy ia achar isso muito sem graça e acabar ele mesmo dando um jeito de outros piratas saberem, só para, digamos assim, ser mais interativo a conquista desse grande tesouro e a descoberta do que aconteceu na história do mundo, porque descobrimos nesse capítulo que muitos outros estão preocupados, estão envolvidos com o que aconteceu há 800 anos atrás. Mas é isso, minha gente, eu fico por aqui, até porque esse capítulo, essa revisão já ficou muito longa, né? E são muitas ideias, muitas teorias. Depois eu faço outros vídeos. Tenho que adiantar esse meu vídeo das teorias das 21 folhas, que cada vez ele se confirma mais. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de conferir aqui embaixo na descrição o link dos meus parceiros, meus companheiros, meus líderes de frota. E é isso. Também não esqueçam de conferir as alianças. Não se esqueçam, colocam aí hashtags aliança e sugiram um nome para esse nosso grupo, que é composto de 8 canais do YouTube, cujo link está na descrição. Muito obrigada por ver até aqui e nos vemos no mar. Só mais uma coisinha que eu esqueci de falar para vocês, queridos, durante a revisão, eu percebi no final da edição, é sobre a tradução do capítulo. Não importa por qual scan que você leia, tente na segunda-feira reler o mangá, porque teve muitos problemas nas traduções. Na nossa versão, na versão do PEX, também eles acho que postaram 2 vezes, né? Se eu não me engano, eles postaram uma terceira depois, eu não olhei mais. Nos scans espanhol também estava assim, inglês, então tá um caos, muita coisa ainda pode mudar pro próximo, para segunda-feira. Algumas informações que a gente teorizou que fossem de uma forma podem ser diferentes. Então, por favor, gente, segunda-feira entre na scan, mais de uma de preferência, e vejam como é que é a tradução com o mangá oficial que sai segunda-feira. Muito obrigada, gente, e falou!